Oi, está começando o 35º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O 451 MHz tem o apoio da editora Todavia. Você sabia que a Todavia tem um clube de assinaturas? Todo mês, lançamentos de ficção do mundo inteiro selecionados pela editora são entregues numa caixinha na porta da sua casa. Os planos são mensais ou semestrais, e na adesão você ganha uma sacola exclusiva do clube. Assinantes ainda têm desconto no site da Todavia, além de acesso a encontros online com a equipe da editora e conteúdo complementar exclusivo. Quer receber na sua casa uma boa história todo mês? Então venha saber mais no nosso site, todavialivros.com.br/todo mês. Lembrando que os assinantes da 451 têm 20% de desconto para compras no site da editora. Bom, agora eu queria fazer um convite para você que gosta aqui do nosso podcast e está pensando em assinar a revista 451. Todo ano, a gente é obrigado a fazer um reajuste geral dos nossos preços, e isso vai acontecer nas próximas semanas. Por isso mesmo, eu queria já te convidar a fazer uma assinatura agora mesmo da 451 antes do reajuste dos preços. Faça agora a sua assinatura no site da revista 451, em 451.com.br. Bom, eu tô gravando aqui esse episódio do 451 MHz ainda aqui na minha casa, de quarentena, por causa da epidemia do novo coronavírus. E embora eu e toda a equipe da 451 esteja a favor do cancelamento do carnaval em 2021, afinal a gente não quer disseminar o novo coronavírus em aglomerações, por mais alegres que elas sejam, a gente não pode deixar de pensar nesses dias de alegria que são os dias de carnaval todos os anos. E por isso mesmo a gente convidou para esse episódio do 451 MHz um grande artista do carnaval, um grande artista da música brasileira que se transformou até mesmo em muso inspirador de um bloco de carnaval aqui em São Paulo, o Abacaxi de Irará. A conversa hoje é com o grande Tom Zé, que está muito bem trancado dentro de casa, está recluso assim como eu e como eu espero os nossos ouvintes do podcast, mas o Tom Zé tem nesse momento uma biografia sendo lançada no Brasil, um livro chamado Tom Zé, o Último Tropicalista, de autoria do italiano Pietro Scaramuzzo, está saindo agora na forma de uma bela homenagem editorial. O livro, além de contar os principais episódios da vida e da obra do Tom Zé, desde a descoberta da música lá no sertão da Bahia até a consagração internacional, traz várias homenagens a ele, do Emicida, da Rita Lee, do Arnaldo Antunes, do Luiz Tati e, é claro, do David Byrne, que foi o responsável pela projeção internacional do Tom Zé a partir dos anos 80. Bom, então vamos lá para a entrevista com o Tom Zé. Tudo bem com você? Você tá isoladão aí? Posso imaginar que sim, né? Isoladão firme. Que bom. Um ano atrás, você tava aglomeradíssimo, né? Você tava sendo o tema de um bloco em São Paulo aqui, que foi maravilhoso, né? É o Abacaxi de Irará, é esse o nome? O Abacaxi de Irará. Que lindo que foi aquilo, né, Tom Zé? Aquela homenagem que você recebeu no carnaval. Realmente é uma coisa muito do coração. Como é que foi? Conta pra gente. O que eu li no jornal é que você ficou no prédio e o bloco fez o contorno do seu quarteirão, foi isso? Dessa vez eles escolheram fazer um percurso que passava na frente do meu prédio. Vinha pela padaria, pela esquerda. Eu subi no carro e passei uns 50 metros cantando lá em cima. Tinha gente. Que maravilhoso. O pessoal aqui de Perdizes ficou orgulhoso. Finalmente uma coisa bacana acontece aqui no bairro de Perdizes. Eu também tô aqui, fui criado aqui e passava na frente do seu prédio quando eu era pequeno, todo mundo dizendo que você cuidava do jardim do prédio. Isso. Tanto que na minha biografia, que foi lançada na Itália, traduzida por português do Sesc, falaram que Tom Zé é músico, compositor, arranjador e jardineiro.
Eu vi aqui, eu li o trecho. Tô com o livro aqui também, ó. Grande. Isso aqui é uma homenagem importantíssima, né, Tom Zé? Assim, é um livro que é muito merecido. Eu vejo a homenagem de músicos, do Emicida ao David Byrne, Rita Lee, o Arnaldo Antunes, todo mundo te celebrando, né? Você esperava ter uma biografia publicada? Foi um projeto seu, em alguma medida, assim? O autor é uma pessoa competente. Se ele lá na Itália se comoveu para fazer isso, eu esperava uma coisa boa. Mas saiu muito mais do que uma coisa boa. Ficou uma coisa vibrante. E eu já li críticas até interessantes que nem eu tinha acordado para isso. Que não é uma análise, que é uma história de cada passo que eu dei na vida, das dificuldades que enfrentei, da resposta que dei isso na composição musical, etc. Exatamente. É um livro que, aliás, assim, eu até ao ler fiquei pensando que é desses que vão dar uma série da Netflix daquelas, né? Porque a sua história é muito incrível, né, Tom Zé? Sem dúvidas. E tem outro livro meu que eu escrevi antes e que conta essa parte prática da primeira parte da história, da saída de Irará e do começo do trabalho. Tropicalista Lenta muito Luta. Bom. É pela Publifolha que foi publicado esse livro, né? Está esgotado, vai sair outra vez pelo Sesc. Vão pedir para sair pelo Sesc. Ah, que legal. Então você tinha tido a preocupação de registrar a sua história, né? Não foi só um projeto do Pietro Scaramuzzo, que é o autor da sua biografia. Você já tinha tido essa preocupação, né? Não foi bem assim. Uma criatura me encomendou 20 linhas sobre o tropicalismo. Eu falei, ora, todo mundo já escreveu tropicalismo, todo mundo de muito mais categoria do que eu, mas ele oferecia 20 mil. E eu falei assim, ora, não se faz desaforo ao dinheiro, porque dinheiro vai embora. Aí falei, vou escrever, e escrevi. Boa. E o livro, como é que foi essa história do Pietro Scaramuzzo? Ele, do nada, ele bateu na sua porta? Ele se encantou pessoalmente com uma canção chamada O Frevo Pecadinho. Aí a esposa dele, que é brasileira, você não sabe de nada, vou lhe mostrar outra coisa. Ele aí se entusiasmou e começou a fazer. Ele me telefonava em hora marcada e dava um prazo da minha atuação para eu falar, eu me preparava e a gente deve fazer um agradecimento à internet. Pois é, né? Um livro que é possível nessa era, né? Então, essa história de Irará, da primeira vez... Eu já tinha visto você falar da primeira vez que você viu uma torneira funcionando. Bom, a torneira... Eu, quando cheguei em Salvador, queria lavar a mão, minha tia falou, lave na torneira. Eu falei, como? Porque ia buscar água no balde, botava. Aí eu abri e vi que tinha uma fonte. E depois, quando eu fechei, vi que a fonte desapareceu. Tudo isso era uma magia muito grande para meu mundo lá do Cabrobó do Judas. E como é que tá Irará nessa pandemia? Você tem notícias? Bom, em Irará, não sei. A minha aqui tem sido enfrentada com muito trabalho. Comecei a procurar na literatura, comecei a ler Blavatsky, mas depois achei que uma coisa mais perto da minha atual situação espiritual seria Masaharu Taniguchi, que é fundador da Seixo Noye, e tem uma coisa mais para uma vida começante. Blavatsky é lá para ir para o céu de uma vez. Quer dizer, para ir para a grandeza espiritual. E tenho, é claro, obtido ajuda e tal dos médicos. Músico vive praticamente da caridade pública. É uma coisa comovente. E porque nessa pandemia a minha profissão acabou. É uma tragédia, né, Tom Zé? Eu tenho amigos também músicos que estão precisando se virar de um jeito que nunca imaginaram, né? É uma coisa terrível, né? Bom, e nós temos várias outras pessoas que nos ajudam. Deve agradecer a Deus ter toda essa caridade em torno de nós. É isso a principal coisa que eu sinto na pandemia. É ser socorrido. Que maravilha, é uma rede de apoio, né, Tom Zé? Uma rede de amigos e admiradores, pessoas queridas, né?
O seu livro conta, me impressionou muito ali, eu já conhecia um pouco a história, mas ao ler eu fiquei tocado pelo aquele momento nos anos 70, 80, que você passou ali com menos atividade musical, você estava criando Também. muito, mas o público, você não estava tendo muitos shows e muitas coisas. Você está sentindo um paralelo entre esse momento assim? Pode lembrar, mas aí, quando apareceu David Barney, que aliás escreveu o prefácio da biografia, Sim. o que é um luxo, né? Total. O próprio David Barney me levou para gravar nos Estados Unidos, eu fiz sucesso na Europa, passei a viver da Europa. Que bom, Tom Zé, é muito bom saber disso, viu? Que você pelo menos teve essa oportunidade, né, de ter o reconhecimento internacional que você sempre mereceu, né? Agora, no Brasil, você está vivendo esse grande momento também, que é, enfim, esse bloco de carnaval, que não é pouca coisa. O Roberto Carlos também tem um, né? Você, ele, o Caetano, são 3 blocos para grandes cantores e compositores. Você tem esse livro sendo publicado e você estava com um projeto de teatro com o Felipe Hirsch, né? Que foi sim. interrompido também, né? Por causa da pandemia. Felipe Hirsch e o arranjador dele, Fernando Catatal. Que é um genial cearense, né? Um roqueiro cearense muito bom, né? Nossa, Cidadão Instigado. Vendo você agora, eu vejo uma ligação do seu trabalho com o Cidadão Instigado, né? Que é uma banda muito boa cearense, né? É. Pra quando fica esse projeto? Nós estávamos para lançar o projeto no dia 22 de março. Logo se viu que não ia lançar. Nesse caso, o Felipe Hirsch começou a me pedir que fizesse mais músicas ainda. Ô Tom Zé, e você tá pra ser vacinado daqui a pouco, né? Você tá com que idade? Eu tenho 84, eu sou o próximo grupo. Que maravilha, hein? Aqui em casa a gente vai ser vacinado cedo. Você sempre foi um comentarista do noticiário nas suas canções e tal. Essa pandemia e tudo isso que tá acontecendo no Brasil te inspiram a fazer música? Bolsonaro, tudo isso, essa tragédia toda, isso dá samba, não? Bom, que dá samba, dá. Mas eu costumo dizer que a gente não deve incentivar o que é ruim. E eu trabalho mais na tentativa de saídas. Uhum. Hoje em dia, você tem tido vendas de disco no Japão, na Europa, nos Estados Unidos? Isso tem há muito tempo, né? E chega sempre uma miçangazinha para ajudar, porque agora já faz algum tempo que eu não lanço. Mas o mais importante é a biografia, o prefácio de David Barney, que me põe nos paraísos. Aliás, quem fez a maior propaganda do produto brasileiro foram os cantores mesmo. Foi principalmente a Bossa Nova, tocada e cantada na América por todos os principais artistas, e aí o Brasil começou a ser muito mais comprado. Sim, é o nosso parque industrial, né? Ele apareceu o parque industrial. Pro mundo, né? E você acha que a gente está numa época em que o setor cultural está sendo muito atacado, né? Tem a pandemia, que é uma situação histórica, fatalista, sei lá, tal, mas a gente, ao mesmo tempo, tem o ataque aos artistas, né? Hoje em dia, né? No Brasil. Bom, isso não tem dúvida. Qualquer coisa que se possa dizer no maior exagero está plenamente verdadeiro. Olha, minha secretária Tânia, que me ajuda muito com a Neuza, que é minha mulher, e que é a pessoa intelectual dessa casa, toda hora, quando acham uma coisa curiosa, passam para mim. E eu concordo com ela nesse mundo, porque elas pesquisam o mundo da música periférica. Tem música que eu tenho simplesmente inveja. Qual, por exemplo? Você tem alguma que você meu irmão, pode... tem várias. Quem é que não daria tudo na vida para comprar? Tô ficando atoladinha, com todo aquele refrão micotronal. Enfim, porque a escala é dó, ré, mi, fá, sol. E tem ainda entre dó e ré 8 comas. Dó, 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 dó. E ele então, tô ficando atoladinha. E que por isso mesmo cria uma comparação com a coisa sexual que vai subindo menos de meio tom.
Maravilhoso, Tom Zé. A que você atribui a esse período aí dos anos 70 que o livro descreve e que fala assim, que foi tão difícil? Nos anos 70, quando eu fiz Todos os Olhos, que foi o que deu a baixa, todos os críticos já falaram. Todos os Olhos era uma música difícil. Agora, hoje, Todos os Olhos é botado no céu. Ora, veja você. Era o ambiente brasileiro, você acha, que estava muito... Por um lado, você tinha a música pop ligada à Globo, novelas, né? Olha, mesmo quando eu fiz coisas que foram logo comemoradas, como Estudando Samba, que foi o disco que fez David Barney me levar para a América, o crítico de música popular brasileira, oficial, de samba, disse assim, podia ter estudado mais. Foi o Sérgio Cabral, né? Ele conta, o livro conta. Pois é. David Barney passou a estudar no livro, ora veja você. E é muito bonito que ele fala sobre o seu trabalho, porque ele fala isso, que o seu trabalho prova que a arte, a vanguarda não tem centro, né? E ele cita outros exemplos de artistas de países periféricos e de lugares que não eram Nova York. A música tem esses contratempos, né? É natural, eu tenho que conviver com isso. E você chegou a atrair a atenção da ditadura na época? Porque o livro também, ele conta um pouco do período ali da censura e tal. Teve. Tinha uma época na ditadura que tinha um cafezinho com a censura. Porque quando grava, já teve uma despesa enorme. Se aquela música for censurada, a gravadora tem um grande prejuízo. Então tinha uma reunião com os censores. Eu ia, fulano, Beltrano ia. E então o censor me dizia, mas essa letra aqui não pode tal e tal. Como não era grande letra, se fosse uma coisa importante, eu brigava e deixava para lá. Haveria de ser publicada depois. Mas era uma coisa simples e eu aí mudava. Porque a censura tinha uma coisa muito interessante. O sujeito pegava um álbum de um artista e dizia assim, esse deve tirar umas 5 músicas. Pronto. Aí procurava de onde tirar 5 músicas. Não tinha nada a ver com censura. Era uma espécie de tabela de classificação. Tinha que cumprir a tabela, então. Porque, repare, os censores não podiam ser preparados para isso. Não é que eles fossem desinteligentes. Eles eram apanhados em qualquer lugar e metidos num lugar que eles não sabiam o que era. Você chegou a ver os relatórios de censura do seu trabalho, assim, sim. Que pena que eu não peguei isso. Eles simplesmente botavam essa não pode ou essa foi censurada. E pronto. Porque eu vi uma do Raul Seixas outro dia, que era daquela música da Mosca na Sopa, e o relatório é de um ridículo que você dá risada, né? O censor, ele fala... O resumo da história da Mosca na Sopa é das inconveniências de uma mosca. É o resumo dele da música. Que maravilha! É maravilhoso, né? Mas você estava produzindo uma arte muito refinada, um biscoito fino. Talvez não fosse palatável nem para os caras da ditadura, que não entendiam, né, a sua arte, né? E o que não entendiam, pronto, botavam fora. E às vezes não era nem censurável. Teve uma vez muito curiosa. Tinha uma censora chamada Dona Maria, uma censora com o nome de Maria Joana, que é o apelido de... Daquele cigarrinho artesanal, né? Maria Joana para lá, Maria Joana. Dona Maria Joana. Aí quando aparecia, aí diziam assim, escreva. Ela era muito religiosa. Então os moleques, o mundo está cheio de moleque, dizia Virgem Maria, era isso. Escrevia Virgem Maria. Ela aí, não, deve Virgem Maria. E aí deixava passar. Bom, zelando pelo bom português, Dona Maria Joana, né? Deus a abençoe, que ela já estava muito velha. Quem é que tem culpa de ganhar um emprego que é para isso? Eu não posso culpar essas criaturas. Olha, seu coração é enorme, né, Tom Zé? Porque no momento de hoje que a gente teme tantos atrasos, inclusive o atraso da volta da censura, né, de uma perseguição mais forte aos artistas, é difícil ter esse seu perdão no coração, vamos dizer assim, ou a sua compreensão de quem trabalha com isso, né?
Tinha um episódio engraçado. No Arena Canta Bahia, lembra? A censura morava lá. O expediente do censor era lá. Eram 2 censores, 2 rapazes analfabetos. Aí Boal um dia começou a conversar com eles. Boal dizia assim, olha, o que você está fazendo prejudica seu filho. Você vai fechar a cabeça de seu filho, você está prejudicando sua família. E essa conversa não ia para nada, né? E teve um dia que, no fim do primeiro ato, teve um grito lá embaixo, ninguém desce do palco porque pessoa nenhuma pode ser presa no local de trabalho. Tinha aparecido lá um general que foi lá prender o elenco todo. Mas como a filha do general tinha pedido um autógrafo de Bethânia e disse que ele não entrava em casa sem esse autógrafo, ele acabou permitindo que todo o elenco descesse para poderem conversar e pegar o autógrafo da Bethânia. Essas histórias são maravilhosas. O livro traz várias delas, inclusive ele conta essa história famosa sua, que eu até te peço para contar de novo, me perdoe, mas da capa do Todos os Olhos, que é aquela capa que escapou à censura, né? Todos os Olhos é um disco histórico seu que o Pietro Scaramuzzo situa como o começo do fim, que é aquele disco em que vocês estamparam nada menos do que que seriam anos com uma bolinha de gude presa, né? Ah, sim. Quando eu fiz o disco Todos os Olhos, com os poetas concretos sempre ajudava ao jeito. Décio Pinhatari olhou o disco chamado Todos os Olhos e disse não, a capa desse disco tem que ser um cu, todos os olhos. E então, um funcionário da empresa dele, que ele tinha uma empresa de publicidade, falou, não, eu tenho uma namorada que topa fazer. Então, ele ia com a namorada para um hotel e lá tentava fazer as fotos do local da moça, sem estúdio. A máquina que fazia isso, fazia aquilo, ele tinha uma máquina especial, mas nunca saía nada parecido. Eles então resolveram fazer uma imitação e botar uma bola de gude na boca. Genial, genial, né? Quando a capa saiu, realmente parecia um cu feminino. O mundo todo faz questão de que seja. Mesmo o autor desmentido, que não é um cu feminino, que é uma bola numa boca, não adianta, uma semana depois vira cu. E foi um lance de ousadia extrema, né? No período em que as pessoas estavam sendo assassinadas no país e presas. Não se podia contar nem a gravadora, que era Continental. Ah, é? A gravadora não sabia? Não sabia. E não decifrou, né? Então, de vez em quando, eu trocava de roupa, porque o disco, a capa ficou bonita. Ficava na Praça da República. Um dia eu trocava de roupa e dizia, vou ver um cu na Praça da República. E ia lá olhar a capa. Demais. Esse disco é genial. O autor aqui chama de O Começo do Fim, porque foi o começo desse período em que você deu uma sumida dos holofotes, né? Mas é um disco genial, um disco que tem algumas das suas músicas hoje mais conhecidas, né? E esse disco tem uma curiosidade. Foi o disco que me tirou de circulação, porque foi um pouco mais experimental. Entretanto, tinha nesse disco a música Augusto, Angélica e Consolação. São Paulo nem ligou. O Rio, que não tem nem Augusto nem Consolação, tocava 3 vezes por dia na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ah, é? Bom, e agora a gente vai abrir um parêntese para um anúncio da editora Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Em nosso episódio número 127, a Rádio Companhia celebra a vida e a obra de Lélia Gonzalez, que completaria 86 anos agora em fevereiro. As organizadoras do livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Zahar, Flávia Rios e Márcia Lima, recebem o artista e fotógrafo Januário Garcia, que relembra momentos de Lélia Gonzalez no cotidiano e perpassa um pouco da história do movimento negro, especialmente durante o processo de redemocratização do país. O episódio traz também leituras especiais na voz de Zezé Mota. Procure aí a Rádio Companhia em seu tocador de podcasts e siga acompanhando as entrevistas, debates e clubes de leitura da Companhia das Letras.
e uma boa notícia para o assinante da 451 é que a Companhia das Letras subiu de 20% para 25% o desconto para compras no site da editora. Bom, e antes da gente partir para a entrevista com o Tom Zé, eu queria falar com vocês sobre o plano Ouvinte Entusiasta. É isso aí, a gente criou aqui na 451 um plano de assinatura para você que gosta de ouvir o nosso podcast e quer nos mandar uma força extra. Com o plano Ouvinte Entusiasta, por R$20 por mês, você manda uma força extra aqui para o 451 MHz e também para o 20 Mil Léguas, que é o nosso podcast sobre ciências e livros. Em troca, você recebe acesso completo ao nosso site e também ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Então, muito obrigado aos nossos mais recentes ouvintes entusiastas. Carmo Emanuel Almeida Biscardi, a Márcia Cristina Fraguas, Francisco Mastro Pietro e Valéria Midena. No final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Já são quase 100 os nossos ouvintes entusiastas. Então vai lá e faz a sua assinatura no 451.com.br e nos ajude a chegar na meta de 100 ouvintes entusiastas. E agora, a gente vai para a segunda parte da entrevista com o Tom Zé. Eu estou trabalhando severamente num musical com o Felipe Hirsch e o Fernando Catatal. Por isso que a pandemia não me ataca muito, porque eu trabalho febrilmente. Você tá compondo pra caramba, então. Você fica com violão? Como é que você compõe? Com qual instrumento você... Eu componho com violão, gravando no computador. Todo mundo compõe assim hoje, pelo menos. Uhum. E aí vai sair no espetáculo. São todas músicas pro espetáculo. Vai sair pelo Sesc, por onde saiu também a biografia. Nas edições Sesc São Paulo, né? É muito legal isso acontecer com você, Tom Zé, porque o Sesc parece ser uma instituição capaz de dar conta da sua produção, que é uma produção poética, cenográfica também. Você é muito teatral já nos shows, então essa história de fazer um espetáculo seu com o Felipe é genial. A peça foi tirada de uma canção que tem no Imprensa Cantada, que se chama Língua Brasileira. Quando me sorris, visigoda e celta, dama culta e bela, língua de avis, fado de punhais, Inês e desventura, lá onde costuras, multidão de ais. Porque você sabe que Inês foi enterrada viva quando o rei que gostava dela viajou para uma guerra. Na volta, o rei desenterrou, botou ela sentada numa cadeira, morta há vários dias, e fez a corte toda beijar a mão dela como rainha. Dando origem a uma das expressões mais populares da língua portuguesa hoje, que é a Inês é morta. E várias outras coisas nesse sentido. Há mares algarismos, onde um teu piloto rouba do ignoto almas e abismos, verbo das correntes, com seu candeeiro, todo marinheiro caça continentes. Maravilha. E a língua brasileira, na sua opinião, o que é essa língua que a gente fala? Bom, a língua brasileira é uma herdeira reconhecida das tradições portuguesas, mas modificou muita coisa. Mas nós somos um povo traidor. Nós traímos a Igreja Católica na hora que provamos que a Terra não é quadrada. Na alma brasileira tem orações, sacrifícios, traições. Você falou que a gente é um povo de traidores. O Escaramuzo fala que você é um pouco mentiroso no livro, né? Que você conta em algumas passagens da sua vida, você contou umas mentirinhas ali. Por exemplo, você dizendo que queria tocar violoncelo para ser admitido na escola da Bahia, é isso? Isso. Quando eu trabalhava no CPC com Capinã, que era um grande poeta, uma grande pessoa dentro do CPC, eu fiz o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é uma festa popular, mas Capinã fez de uma maneira que dava uma orientação política ao povo pobre. Depois veio a fazer a Chegança. Quando eu comecei a Chegança, eu comecei a fazer do mesmo jeito, porque as músicas do Bumba Meu Boi eu tirava do cancioneiro popular
nordestino. Disseram, não, você está se repetindo. Vai se repetindo como? Você pensa que as canções do Meu Boi são minhas? Não, eu só faço variações do canto nordestino. Aí disseram, não, você não quer entrar na escola de música? Aí eu vivia louco pela Universidade de Música. Eles tinham uma amiga lá chamada Ieda Machado. E então Ieda deu o segredo, diga a ele para se candidatar a violino. Desculpa, violoncelo. Violoncelo. Porque tem poucos alunos, não tem nenhum aluno. Aí quando me perguntaram, eu falei, desde que eu nasci que eu sonho com violoncelo. Não sabia nem o que era. Alguém pediu para ver minha mão. Nossa Senhora, eu falei, agora vai começar a aparecer defeito. Mas não, disseram assim, nossa, que mão enorme, você pode fazer quase uma oitava no violoncelo, maravilha, pode estudar violoncelo. E eu estudei com afinco, a escola esperava de mim e tal, e eu toquei nas orquestras de alunos, trabalhei muito com esse violoncelo. Depois, a escola de música da Universidade da Bahia era completamente diferente da escola de música tradicional da Bahia, que era romântica e tal. Então, quando ia dar um concerto de cordas, por exemplo, numa escola secundária qualquer, como eu já era cantor de televisão, levavam a mim para estabelecer uma explicação um pouco e tal, e tal, e tal. E a escola de metais também, que meu professor, que nessa altura já era o Piero Bastianelli, um italiano, dizia assim, você vai levar a metalúrgica. E eu levava a metalúrgica. Durante muito tempo eu trabalhei com todos esses empregos, eu ganhava uma fortuna na universidade. Que beleza! O que me surpreendeu no seu livro foi saber que você foi dono de uma loja de eletrodomésticos. Sim, antes em Irará, meu pai era dono de loja. Quando eu passei um tempo lá, depois do curso de colégio, meu cunhado, que era uma pessoa de posses, casado com minha irmã Margarida, disse, Tom Zé, por que a gente não abre uma loja de presentes que em Irará não tem e tal? Então viemos a abrir. Eu passei cerca de 1 ano nessa loja. Mas depois eu cantei um número na televisão, o programa de calouro chamava-se Escada para o Sucesso. Eu fiz uma sátira chamada Rampa para o Fracasso. E aí foi um sucesso absoluto nos jornais, todo mundo falava na rua, porque eu pintei o diabo, né? É muito bom, Rampa para o Fracasso é muito bom. E aí a televisão começou a me chamar toda semana para cantar um número desses feitos em casa. O fracasso subiu a cabeça, então. O fracasso deu certo. Uma coisa também que me chamou a atenção ao ler o livro é que você, sendo baiano, aparece pouco carnaval aqui na sua biografia. Irará tinha carnaval? Você entrou na música pela via do carnaval também? Como que foi a sua relação com o carnaval ao longo da vida? Rapaz, em Irará o carnaval era uma coisa mais da gente. Em Salvador era uma coisa grandiosa, eu não entrava. Em Irará aconteceu uma coisa o seguinte, numa cidade do interior, a falta de comida está mais perto do estômago do que a gente pensa. E a cidade circulava assim, tal hora, tal hora, tal hora. No comércio, uma série de pessoas doidas que iam fazer a sua graça para receber a sua esmola, entendeu? Então eu fiz uma música, Guilherme se requebra, Rufino bota pó, Euclides morde o braço, das dores fala só, João Redes que é dom do Ieado, Germino curador, por Dalva foi surrado, Lucinda sobe e desce, Tiririca bole bole, mas todos passam bem com Maria Bago Mole. Maria Bago Mole era uma espécie de primeira experiência oficial para todo menino de família em Irará. A Maria Bago Mole? Eu já tinha passado da época, mas eu cheguei a ver como é que ela atraiu o cara.
Por exemplo, Fernando jogando bola ali, ela, seu Fernando para lá, seu Fernando para cá, acabava conquistando a criatura. E você, desculpa, aqui não é Playboy, mas a sua primeira vez então não foi com a Maria Bago Mole? Ah, não, eu já tinha passado da idade. Ah, é? Não tive o benefício da Maria Bago Mole. E como foi? Foi com uma namorada? Desculpa te perguntar essas intimidades, mas... Naquele tempo tinha o mangue, você sabe o que é o mangue? O prostíbulo. Todo mundo que queria ter uma experiência sexual ia. Quando fui jovem, fui meio envergonhado e tal, mas acabei conseguindo entrar no time. E Irará, o Pietro disse que tinha 7 ruas quando você morava lá, né? E hoje? Veja como é a dureza da seca. Uma ocasião, não sei por que Deus, teve 16 anos sem seca. Cada pessoa que morava, que tinha seu sítio ali perto, pôde plantar fumo todo ano, vender fumo todo ano, juntar dinheiro e fazer uma casinha na cidade. A cidade teve 3.000 habitantes desde 1948 até 1958. 3.000 habitantes. Em 16 anos, passou a ter 30.000 habitantes. Você veja como é a miséria. Como tá lá? Os 30.000 habitantes, dificuldades muitas e as coisas de sempre. Que é uma região que produz tabaco para charuto, né? A lavoura charuto única, baiano, até né? eu sair de lá, é fumo. Mais uma vez, tiveram a tentativa de plantar abacaxi lá. Você sabe que o abacaxi com o sol do Nordeste fica muito mais doce do que o abacaxi daqui de São Paulo. Então, os caminhões passavam para ir procurar no Ceará, não sei o quê. Irará é ali bem pertinho de Feira de Santana. Eu, esperançoso de dar um jeito nisso, fui aqui no Ceasa. Procurei pessoas e tal, para ver se ensinava o caminho de Irará e tal, porque é parecido com o caminho de Ceará. Aí, não consegui nada. Aí voltei para casa e falei, vou fazer uma música para ver se dá certo. Aí fiz o abacaxi de Irará. Minha terra é boa, plantando dá, o famoso abacaxi de Irará. E depois o abacaxi de Irará tinha possibilidades de aumento sexual, de abacuato e tal, na segunda parte. O fato é que essa música fez sucesso danado. Hoje tem essa banda de carnaval que o nome é Abacaxi de Irará. É uma bela história de marketing, né? Você sabe que o abacaxi foi lançado pelos americanos como se fosse uma fruta do Havaí. Isso. Até hoje a gente tem essa ideia do abacaxi, mas ele é uma fruta brasileira, né? O abacaxi, ele é como o maracujá, né? Quem sabe você não transforma o Irará no próximo Havaí, né? Do marketing do abacaxi, né? Bom, é uma pena que o abacaxi de Irará esse ano não vai sair, né? E você planta abacaxi como jardineiro? Porque eu, como jardineiro amador, também eu tenho a mania de pegar a coroa e colocar no vaso para ver se nasce um. Meu pai conseguiu fazer brotar um abacaxi no apartamento dele. E aqui é vendido, mas eu nunca plantei. Você tem feito jardinagem? Tenho feito, sim. Quais são as dicas para cuidar de planta? Pessoal que mata planta em apartamento? A gente vai aprendendo aos poucos. Umas precisam de sol, cada planta tem uma manha. E você, no correr das coisas, vai aprendendo e vai ajudando essa planta no que ela precisa. O seu prédio, você ou era o jardineiro oficial, é isso? Essa é a história que eu ouvi falar, que você era o cara que cuidava do jardim. Do prédio de frente, porque o meu prédio tem muito pequeno terreno. Mas o prédio de frente também, a síndica matou todas as árvores que eu plantei. Aí eu entendi que ela queria me botar para fora e passei uns tempos sem ir lá. Me fala agora, para encerrar, nós já estamos encerrando, o bloco de carnaval. Umas amigas minhas começaram a ensaiar. E começaram cantando no Abacaxi de Irará, outras músicas minhas. Um dia tiveram a ideia de dizer, bom, vamos botar Abacaxi de Irará e vamos cantar a música só do Tom Zé. Aí entrou um grupo de metais, entrou coisas várias, e eles resolveram desfilar. Desfilavam lá pelo lugar que desfila. Mas esse ano, o último, que teve desfile, desfilaram aqui na minha rua,
passaram para lá e para cá, tanto que eu entrei até no desfile. Vamos marcar um desfile aí para quando essa pandemia acabar, a gente poder dançar com você na rua de novo. Se Deus quiser. Legal, Tom Zé. Muito legal falar com você. Parabéns pela biografia, que é um acontecimento, essa publicação. Super importante. Uma celebração da sua vida e da sua obra. Você leu o livro em português depois de pronto? Li, é claro. Qual é a sensação de ler a sua própria biografia? Olha, a gente não tem mais, nessa idade, 80 anos, a gente não tem mais aquela coisa, a gente lê, compreende o que o Pietro quis fazer, muito ajuizado, muito organizado, e eu gostei muito. Maravilha, você merece, viu? Um abração pra você. Salve a turma toda, um abraço pra todo mundo. Valeu, Tom Zé, muito obrigado, viu? Paulo Werneck, querido, grande alegria. Legal, fica convidado a escrever se quiser, tá bom? Tá certo. Tá, abração, muito obrigado. Muito Tchau. obrigado, até mais. Grande alegria. Bom, e agora, antes de me despedir, muito obrigado mais uma vez a todos os nossos ouvintes entusiastas. Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Leonardo Maciel Andrade, Vanessa Lopes Baldim, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmo Emanuel Almeida Viscardi, Samuel Valim Bolonha, André Casaroli da Costa Branca, André Bressan, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Alexandre Rodrigues Caetano, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Roberto Carvalho, Cecília Castellini, Carolina Chagas, Camila Chaves, Mariane Miguel Chaves, Gabriel Navarro Colasso, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Cláudia Sampaio Costa, Walter Craveiro, Aline Viana da Cruz, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Marisa Dodorico, Gustavo Dutra, Kelly de Souza Ferreira, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Maria Filomena Gregori, Caroline Greve, Júlia Guarilli, Maria Guedes, Sandrine Giz, Paula Juchen, Sandro Vimer Valentini Júnior, Fábio Calvan, Marjorie Leite, Cláudio Lima, Leila Lima, Carla Maia, Roberta Marquezin, Maria Cristina Savaia Martini, Francisco Mastro Pietro, Rita Matar, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lloyd Migliorini, Mariana Pinheiro e Moreira, Vitor Muniz, Luiz Antônio Timote Nicoliello, Ana Novaes, Lígia Helena Salles Nunes, Valéria Wei Barbosa de Oliveira, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Eliane Hatter Lipaz, Tomás Pereira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Douglas de Oliveira Rocha, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Fábio Cunha dos Santos, Juliano Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Silvana Scarinci, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, André Viana, Flávia Bezerra Tony Xavier, Luísa Martins Werneck, Tomás Werneck e André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 35º programa do 451 MHz. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 5 de março. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.